Dê uma olhada novamente no texto que o Ildeir leu conosco. 2 Timóteo, capítulo 1, ele leu verso 6 até o verso 14. Mas dê uma olhada no verso 9. Verso 9, Paulo diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. Então, a sua salvação aconteceu conforme a determinação e a graça do Senhor. Deus determinou, decidiu, planejou salvar um povo para si e ele, ao determinar isso, incluiu você, ok? Isso é eleição, isso é predestinação. Por quê? Quando foi que Deus determinou fazer isso? Ele determinou em Cristo, é por meio de Cristo, mas quando foi que ele determinou? Antes dos tempos eternos. E parte desta determinação, parte desta obra salvadora é chamar poderosamente os seus eleitos no tempo. Ele nos salvou e nos chamou com santa vocação. Então, ele não apenas escolheu salvar você, ele não apenas mandou Jesus Cristo morrer no seu lugar para pagar a sua dívida, mas no tempo, na sua história, ele chamou você com santa vocação. Aos que ele conheceu, a esses predestinou. Aos que predestinou, a esses também chamou. Então, é o chamado eficaz. Aqueles que Deus elege, ele também chama por meio da sua palavra e do seu espírito. E por meio desta vocação, desse chamado, ele uniu você a Jesus Cristo. Muito bem, é isso que nós estamos vendo. Estamos estudando a respeito do chamado eficaz, que é exatamente o assunto do capítulo 10. Então, nós estamos no capítulo 10 da Confissão de Fé. Olha quanta coisa nós já estudamos, hein? Já estudamos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, até o capítulo 9, e estamos estudando o capítulo 10, cujo assunto é vocação eficaz. Deus chama eficazmente aqueles que ele determinou salvar antes dos tempos eternos, pelos quais Cristo morreu. Deus chama eficazmente. Nós já vimos o parágrafo 3º na última aula. Paramos no parágrafo 3º. O que nós aprendemos no parágrafo 3º? O parágrafo 3º nos ensinou que o que torna o chamado eficaz é o poder e a livre graça de Deus, e não alguma coisa que esteja em nós, nem mesmo a nossa capacidade cognitiva. Então veja bem, quando Deus chama uma pessoa de maneira eficaz, e essa pessoa é trazida a Cristo, o que torna esse chamado eficaz? O que torna esse chamado eficaz é a graça e o poder de Deus. Não é nenhuma capacidade humana, não é a inteligência da pessoa, não é a sua capacidade cognitiva. Então, nós aprendemos isso. O que torna eficaz o chamado? O poder e a graça de Deus. E nós aprendemos também que, por isso, mesmo pessoas com limitações cognitivas, como crianças que morrem na infância, ou pessoas atípicas, essas pessoas também podem ser chamadas eficazmente para a salvação. O fato de terem limitações cognitivas não é um empecilho.
para que Deus as chame eficazmente. Não é? Aprendemos isso no terceiro parágrafo na semana passada. Agora nós vamos para o quarto parágrafo, não é? O assunto é o mesmo e agora é o quarto parágrafo. Qual é o assunto? Chamado eficaz ou vocação eficaz. Então, deixe-me ler aqui o enunciado deste quarto parágrafo. Diz o seguinte: os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo, não se chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã, por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam. O asseverar e manter que podem é muito pernicioso e detestável. Então, vamos por partes aqui desse enunciado. Vamos tentar destrinchar o que a confissão de fé está ensinando aqui. Então, vejam bem. Os não eleitos, posto que sejam chamados pelo ministério da palavra e tenham algumas das operações comuns do Espírito, apesar disso, eles não se chegam nunca a Cristo e, portanto, não podem ser salvos. Se, por um lado, nós vimos no parágrafo 3º que os eleitos são chamados eficazmente, mesmo que sejam incapazes de serem exteriormente chamados pelo ministério da palavra por limitações cognitivas, o que nós estamos vendo agora é que, por outro lado, mesmo que sejam capazes de entender cognitivamente o chamado externo, são incapazes de atender ao chamado de Deus para a salvação. Preste atenção. O eleito de Deus, ele pode ser chamado eficazmente por Deus para a salvação, mesmo que ele tenha limitações cognitivas. Agora, o não eleito, mesmo que tenha uma elevada capacidade cognitiva, jamais compreenderá as coisas do Espírito Santo. Jamais será chamado de maneira eficaz. Entendeu? Então, pode ter alguém com enorme capacidade cognitiva, alguém com um QI elevadíssimo, alguém que estude a Bíblia, interprete corretamente e que chegue ao entendimento cognitivo e racional do que Deus está dizendo ali, e ainda assim não ser levado a Cristo em arrependimento e fé. Entendeu? É isso que Mateus 22:14 está dizendo. Alguém leia Mateus 22:14, em alto e bom som. Então, muitos são chamados. Muitos são chamados exteriormente. Muitos têm contato com a verdade do Evangelho. Muitos ouvem
a mensagem salvadora do Evangelho e o convite da graça. E mesmo que tenha elevado recurso intelectual e cognitivo, não sendo eleito e não sendo chamado eficazmente no coração pelo Espírito de Deus, não irão a Cristo nunca para serem salvos. Por quê? Porque as coisas do Espírito lhe parecem loucura. Não é isso que Paulo diz? Que para o homem natural, as coisas do Espírito de Deus lhe são loucura. Ele não pode compreender essas coisas. Por quê? Porque essas coisas, diz Paulo, elas se discernem espiritualmente. O entendimento espiritual destas coisas não é uma conquista cognitiva, mas é uma graça que Deus concede somente aos eleitos. Entendeu? Se por um lado os eleitos são chamados eficazmente a despeito das limitações cognitivas, o não eleito nunca irá a Cristo, mesmo tendo elevada capacidade cognitiva. Ele pode até ser capaz de articular a verdade da Escritura, fazer teologia e nunca amar a Cristo como um salvo. Tem muita gente assim, não é? Pode ter até teólogo que é capaz de raciocinar, de elaborar teologia, mas nunca conheceu a Cristo de maneira salvadora. O conhecimento salvador de Cristo é uma dádiva de Deus aos seus eleitos. Você só viu Cristo como o amado da sua alma. Você só reconheceu que Cristo é o tesouro escondido porque Deus lhe deu a graça de enxergar com os olhos da fé. Não foi uma conquista sua. Está claro isso? Então veja bem, nós não podemos ser ingênuos achando que todos os que respondem ao chamado do Evangelho foram chamados de maneira eficaz. Há pessoas que demonstram entendimento do Evangelho e podem ser até mestres da teologia, mas nunca vieram a Cristo verdadeiramente. A parábola do semeador mostra isso, não mostra? Jesus Cristo diz que o semeador saiu a semear. Que a palavra, ou que a semente semeada é a palavra de Deus. Jesus explica essa parábola assim. E Jesus mostra que a semente caiu em 4 diferentes terrenos. Esses terrenos simbolizam diferentes respostas ao Evangelho. Algumas sementes caíram à beira do caminho e foram arrebatadas pelos pássaros. À beira do caminho, um terreno pisado pelos transeuntes. A semente sequer penetrou e os pássaros levaram. Então, não houve nenhuma resposta à pregação ou à mensagem do Evangelho. Mas Jesus Cristo disse que algumas dessas sementes caíram num solo rochoso. E a semente germinou, e a semente brotou, e aparentemente daria fruto, uma resposta positiva, mas foi de curta duração, porque não havia espaço suficiente para que a planta expandisse as suas raízes.
Então Jesus Cristo disse: alguns são assim, não é? De curta duração. Respondem assim positivamente ao Evangelho, parece que foram chamados eficazmente, vieram a Cristo, ou professaram a fé, foram batizados, se tornaram membros da igreja, e depois, curta duração, não é? Não foi o chamado eficaz. Esse chamado não foi eficaz. Teve alguma compreensão do Evangelho, não é? Foi atraído por alguma coisa, se sentiu fascinado com alguma coisa, mas de fato não viu o tesouro escondido. Não foi o chamado eficaz. Acontece. É isso que nós estamos aprendendo ali. Os não eleitos pode até responder em algum nível a mensagem do Evangelho, mas não é o chamado eficaz. E Jesus Cristo disse que algumas sementes caíram entre espinheiros. E ela até germinou, a planta surgiu ali, e é possível que um observador desatento diga: aqui vai dar alguma coisa. Mas, sufocada pelos espinheiros, a planta morreu. Jesus Cristo disse: esses são aqueles que recebem a mensagem, respondem assim, a princípio, de maneira positiva, mas depois são sufocados pelas atrações do mundo, não é? As pressões da carne, e acabam depois mostrando que, de fato, o chamado não foi eficaz. Então, está claro na Escritura que é possível terem chamados assim que parecem ser eficazes, mas, de fato, não foi um chamado eficaz. Alguém leia 1 de João 2, 19, 20. Porque se tivessem sido de nós, teria permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Osório, João está falando aí de falsos mestres, que durante algum tempo parecia ser de fato cristão verdadeiro, mas que depois ficou claro que não eram dos nossos. Esta é a expressão que o Espírito Santo usa aí para falar desta fé aparente, não é? É claro, nós não temos condições de julgar e sondar os corações das pessoas, não é? Só Deus pode fazer isso. Então, se uma pessoa declara fé em Jesus, a gente trata como cristão, não é? Só Deus conhece o coração. Mas o ponto é, nós não devemos ser ingênuos, achando que todos aqueles que responderam ao chamado do Evangelho foram chamados de maneira eficaz. Então, é isso que nós estamos vendo aqui, que os não eleitos, mesmo que sejam chamados pelo ministério da palavra, mesmo que tenham algumas das operações comuns do Espírito, contudo, não se chegam nunca a Cristo e, portanto, não pode ser salvo. Essa pessoa se chegou à igreja, se tornou membro da igreja, mas nunca conheceu a Cristo, não é? O próprio Jesus disse que vai dizer naquele dia do juízo final a falsos mestres: nunca vos conheci. Embora eles estivessem envolvidos com a obra do Senhor, ministérios aparentemente exitosos, de sucesso, mas que não tinha nada a ver
com o Senhor Jesus. Então, o chamado eficaz é aquele chamado que une a pessoa a Jesus Cristo, não é? Esse é o chamado eficaz. Tá claro aí? Podemos prosseguir? Então, você já sabe que nem todo chamado eficaz pode ter até um chamado que parece eficaz, mas de fato não foi, não é? A gente não deve ser ingênuo quanto a isso. Muito menos poderão ser salvos por qualquer outro meio os que não professam a religião cristã. Por mais diligentes que sejam em conformar as suas vidas com a luz da natureza e com a lei da religião que professam, então, é a lei da religião que professam, ponto e vírgula, termina aí. Então, o que está dizendo aí até no ponto e vírgula? Está dizendo que não são salvos aqueles que parecem ter sido chamados, mas não foram unidos a Cristo. Pode ter sido unidos à igreja de Cristo sem ter sido unido a Cristo. Então, esses são aparentemente cristãos. Agora, a segunda parte está dizendo que muito menos do que esses cristãos aparentes, muito menos do que esses, os não cristãos que professam qualquer religião não cristã. O que nós cremos é que essas pessoas não são salvas, porque não há salvação fora de Jesus Cristo. Mesmo que essas pessoas sejam zelosas da sua religião, mesmo que essas pessoas, por causa da sua religião, vivam uma vida moralmente respeitável. Você pode ter alguém que professa uma religião que não é cristã e que tem uma vida moralmente respeitável. Seja uma pessoa honesta, compassiva, não é? Confiável, que demonstra respeito às pessoas. A nossa convicção é que nada disso garante a salvação da pessoa se ela não tem Jesus Cristo como o Salvador da sua vida. Não há outro meio pelo qual alguém possa ser salvo fora de Jesus Cristo. E a gente diz aí por meio da nossa confissão de fé. Isso aí nós subscrevemos, é isso que nós cremos, é a nossa fé. Asseverar e manter que podem é muito pernicioso e detestável. Dizer que alguém pode ser salvo sem Cristo é pernicioso e detestável. Você está dizendo que é possível ser salvo sem Cristo? Então, para que ele veio, sofreu e morreu na cruz, se há outras possibilidades? Certamente, se tivesse possibilidade de alguém ser salvo sem Cristo, o Senhor Deus teria atendido aquela oração de Jesus, né? Quando ele orou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não tem um outro jeito? Passa de mim esse cálice. Não tem outro jeito, meu filho. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Dizer que é possível ser salvo sem Jesus é pernicioso, é detestável. Nós, presbiterianos, não concordamos com isso. Para nós, não há vida, não há salvação fora de Jesus Cristo. Entendeu? Por que nós cremos assim? Porque esse é o ensino da Escritura, não é? Por causa da graça comum, é possível a pessoa ter uma vida moral elevada sem Cristo. É possível. É possível.
por causa da graça comum. Nós, presbiterianos, acreditamos que tem uma operação da graça no mundo que beneficia a todas as pessoas indistintamente. Por exemplo, Jesus falou que Deus faz o sol brilhar sobre bons e maus, não é? A chuva cair sobre justos e injustos. Isso é graça comum. Então tem um tipo de graça em operação no mundo que opera na vida de todas as pessoas indistintamente. Então, mesmo uma pessoa que não tem Jesus, pode ser honesto, pode ser trabalhador, pode ser respeitável, pode viver uma vida moral elevada, mas não pode ser salvo. Sem Jesus não tem jeito. Percebe? A graça salvadora só nos é oferecida em Jesus. Não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Sem Jesus Cristo não há salvação. Então, o que nós aprendemos aí no último parágrafo da vocação eficaz, parágrafo 4, que é possível ter chamado aparentemente eficaz, mas não é chamado eficaz. Ou seja, uma pessoa pode ouvir a mensagem do Evangelho, pode dar uma resposta positiva, pode se tornar membro da igreja sem nunca ter conhecido a Cristo. É possível, não é? E é possível uma pessoa que não professa Cristo. O caso anterior, alguém que professa Cristo, mas não conhece a Cristo. Agora, é possível alguém que não professa Cristo ter uma vida moralmente elevada. A gente pensa, não é possível. Esse cara é de Deus. Não é? Esse cara é de Deus, não é possível. É claro, aquela moralidade é uma graça de Deus na vida dele. Mas aquilo só serve para aumentar a condenação dele. Como diz Paulo, ele está juntando ira para o dia da ira, não é? Porque aquilo é fruto da graça de um Deus que ele não reconhece como Deus, não lhe adora e não dá graças a ele. Então, isso que aprendemos no parágrafo 4. Terminamos aqui, então, o capítulo 10 da vocação eficaz. Ok? Agora, para introduzir o capítulo 11, deixe-me ler esses dois versículos aí. Então, vejam bem. Porquanto aos que de antemão conheceu, também predestinou, para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, isto é, o seu Filho, seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja bem, aos que de antemão conheceu, ou seja, Deus conheceu o seu povo, Deus conheceu você como parte do povo dele, Deus amou você de antemão. Antes da fundação do mundo, Deus conheceu e amou você. Por isso ele também predestinou você. Predestinou para quê? Para que você fosse parecido com o filho dele. Para que você fosse conforme a imagem de Jesus Cristo, filho com letra maiúscula. A fim de que o filho primogênito dele fosse o primeiro dentre muitos irmãos. Deus está formando uma família e o filho mais velho, nosso irmão mais velho é Jesus, e Deus quer uma família de muitos filhos, iguais ao filho unigênito dele. Então,
Deus predestinou você para que você fosse feito à imagem de Jesus. É isso que Deus está fazendo com você. E aos que predestinou, a esses também, o que Deus fez? Chamou, que é o tópico que acabamos de estudar. E aos que chamou, a esses também Deus justificou. Então, eu quero frisar isso aqui, ó. Aos que chamou, parágrafo 10 da Confissão de Fé. Aos que chamou, a esses também justificou. A respeito do que trata o capítulo. O capítulo 11 trata de quê? Exatamente isso, justificação, tá vendo? Esse é o assunto agora. Então, mudou o assunto, tá? Viramos a página. Agora não é mais chamado eficaz. Agora é justificação. Parágrafo 1º da justificação. Os que Deus chama eficazmente, ele também, de maneira livre, justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Gente, tem muita substância nesse parágrafo. É altamente substancioso, é denso isso aí, muito denso. Mas nós vamos começar a destrinchar isso aqui. Vejam bem, justificação não consiste em Deus infundir em nós a justiça dele. Isso aqui é muito importante. Essa é a diferença, essa é uma das diferenças entre a nossa fé e a fé católica romana. Sabiam? Nós cremos na justiça imputada. Os católicos creem na justiça infundida. Como é que Deus aceita o pecador? Como é que Deus aceita e recebe o pecador? Um católico diz: recebe por causa da justiça nele infundida. Nós dizemos: não. Nós, com base na Bíblia, eu vou mostrar isso a vocês. Deus recebe o pecador por causa da justiça de Cristo que é imputada, atribuída a ele. Qual é a diferença? Como é que Deus aceita o pecador na visão católica romana? Pela justiça infundida neles. Deus confia à igreja a sua graça salvadora. A igreja, esse é o pensamento católico. A igreja, e quando fala igreja na teologia católica, não está falando no povão. Há dois tipos de igrejas. Na cabeça do católico, a igreja que ensina e a igreja que aprende. O povão. Normalmente, quando fala igreja, está falando do clero. Tá bom? Do clero. Então, a igreja é a depositária da graça.
e ela infunde graça nos fiéis. Comunica graça aos fiéis. Como é que ela comunica a graça aos fiéis? Por meio da ministração dos sacramentos, que, segundo o entendimento católico romano, são 7. Entendeu? Então, por exemplo, quando uma criança nasce, a igreja infunde graça a essa criança por meio do batismo. Eles creem que quando o sacerdote aplica a água batismal, de fato, a graça de Deus é comunicada a essa criança. Daí o temor que um pai católico tem de um filho morrer sem receber o batismo, porque infunde graça para que ele possa ser habilitado pela graça de Deus a viver de maneira justa e, com base nessa justiça infundida nele, merecer a salvação. Essa criança, se ela sobreviver, vai chegar a certa idade, ela vai receber graça de outra maneira. Ela vai ser crismada, que é a confirmação. Então, por meio do sacramento da crisma, ela recebe mais graça. Infunde graça nela. Isso é justiça infundida. E assim sucessivamente, não é? O sacramento da Eucaristia, né? A hóstia, a ceia, a confissão auricular. Então, ela vai receber graça todas as vezes que ela for ao padre, fizer lá a sua confissão, o padre vai passar a penitência para ela, não é? Então, ela vai cumprir aquela penitência, vai receber graça, e assim sucessivamente. E o último sacramento da vida de um fiel é a extrema-unção. Infunde graça para ele enfrentar o último inimigo, a morte. Preciso da graça para enfrentar a morte. Então, a graça de Deus me é comunicada por meio da extrema-unção. Então, ele é aceito por uma justiça que é infundida. A graça de Deus é infundida por meio dos sacramentos e ele, energizado e fortalecido pela graça de Deus, vai fazer por merecer a sua aceitação diante de Deus. Então, o que nós cremos? A justificação não consiste em Deus infundir em nós a sua justiça. Tá bom? A justiça, Deus não me aceita por causa de uma justiça minha. Mesmo que seja uma justiça praticada com base numa graça infundida. Ok? Eu sou aceito com base na justiça de Cristo, que não me é infundida, ela me é atribuída, imputada. Não é? Ela me é imputada. Então, aqui eles estão dizendo o que não é justificação. Obviamente, no século XVII, eles estavam no embate com o catolicismo, não é? Então, aqui eles estão deixando claro para a Igreja Reformada que o entendimento da justificação, do modo como Deus nos aceita, não é o entendimento católico romano. Então, aqui a confissão de fé está negando o entendimento católico romano da justificação. Nós entendemos justificação de maneira diferente da Igreja Católica. Agora veja bem, os que Deus chama eficazmente, ele também livremente justifica. Isso é um detalhe importante. Significa que a justificação é livre, ou seja, ela não é concedida com base em qualquer coisa que esteja em nós. Deus nos justifica livremente.
Não tem nada fora dele que o motiva a me aceitar. Ele, pelo contrário, ele teria motivo de sobra para me rejeitar, não é? Então, é uma aceitação livre da parte dele. Nada fora dele o obriga. Ele não me aceita por causa da minha obediência. Ele não me aceita por causa da minha fé, nem por causa da minha fé. Não é? Não é se eu crer, ele me... Não. A fé é uma consequência da justificação, não é? É um dom, é uma graça, é uma dádiva. Então, quando os nossos irmãos do século XVII disseram que essa justificação é livre, é isso que eles estão querendo dizer, que não é por causa de qualquer coisa que esteja em nós ou que nós façamos. Então, você já sabe em que não consiste a justificação. Mas a pergunta é, em que consiste? Em que consiste? Então, está aí, ó. Justificar consiste em perdoar os pecados, considerar e aceitar as pessoas como se fossem justas. Então, justificar aqui não é tornar justo, é considerar justo. Entendeu? Aqueles que operam o editor de texto da Microsoft, o Word, sabe que tem um comando lá que chama de justificar o texto. Lembra daquele comando? Você justificar o texto é colocar o texto dentro de um padrão, né? Fica certinho assim de um lado e do outro. Então ali você está tornando o texto justo, está ajustando a coisa, né? Então colocando dentro do padrão. Então ali justificar é tornar justo, lá no Word. Aqui não. Justificar aqui não é tornar justo. Justificar aqui é considerar justo aquele que não é justo. Tratar como justo aquele que não é justo. Fala, Osório. Sim, Osório. Nós vamos ver aqui com mais vagar, não hoje, mas na semana que vem, se Deus quiser, porque o nosso tempo acabou, que o conceito de justificação é um conceito jurídico. O antônimo de justificar é condenar. Então, um juiz, Deus fala muito isso na Bíblia, né? Que o juiz, quando recebesse uma causa, ele não devia justificar o ímpio e condenar o justo. Isso é uma injustiça. Mas, curiosamente, nós vamos ver que Deus faz isso, Deus justifica o ímpio. Então, justificação não é tornar justo, é considerar justo, é declarar justo. Mas Deus não nos torna justo? Torna. Não na justificação, ele nos torna justo na santificação. Entendeu? Então, na santificação, ele torna você justo, até que você fique igualzinho a Jesus. Foi para isso que você foi predestinado, não foi? Para ser feito conforme a imagem de Jesus. Ele vai tornar você justo. Ele está fazendo isso. Se você for crente, ele está fazendo isso. De glória em glória. Você está sendo santificado. Vai tornar justo. Mas antes de tornar justo, ele declara você justo. E depois torna você. Ele declarou aquilo que Deus determina, fala, acontece, não é isso? Haja luz. Houve luz. Declara justo. Declarou justo. E você vai se tornar justo na santificação. Percebe? Então, justificação é perdoar os pecados, considerar e aceitar a pessoa como justa. Deus aceita você
apesar do que você é. Isso é justificação. Você não é justo, mas Deus declara você justo e trata como se fosse justo. Mas como assim? Porque ele tratou um justo como se fosse pecador no seu lugar. Percebe? Aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que você fosse feito. Ou seja, Deus tratou um justo como se fosse pecador, para que ele pudesse tratar pecadores como se fossem justos. Isso é justificação. É o tratamento que Deus dá, declarando você o que você não é, justo. Entendeu? Nós vamos detalhar isso mais na próxima quinta-feira. Obviamente, se Deus quiser, né? Tudo é se Deus quiser. Se Deus quiser, tá bom?